Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Vitor e eu queria continuar falando da minha leitura aqui do Fundação do Isaac Asimov. Eu li até a página 136 até agora e tô achando interessante. Não sei dizer assim, tem umas coisas que eu não estava esperando, né? Que nem eu falei no outro vídeo, eu conhecia a fama do Fundação, eu conheço a fama do Isaac Asimov. Não é o primeiro livro dele que eu leio, eu já li o Eu, Robô, mas esse aqui com certeza é o mais conhecido, né? Esse aqui com certeza é o que todo mundo fala quando lembra do Isaac Asimov. Então tá sendo diferente, né? A gente tá acompanhando agora, eu passei pela toda a fase onde existe o conselho dos cientistas lá em Terminus, né? Que é o planeta onde a fundação está sendo feita. E daí você vai ter o Hardin, que é o personagem da vez que a gente acaba acompanhando, né? E é muito legal porque o Hardin ele é tipo eleito um prefeito, né? Ele é como se fosse o gestor da cidade, da colônia que tá lá em Terminus, e ele acaba entrando em muitos conflitos com o pessoal da junta diretora lá dos cientistas, porque eles estão com um problema muito sério, um problema político, né? A verdade é que Terminus está num sistema planetário onde existem outros três planetas ao redor, e como já havia sido previsto pelo Harry Seldon, né, no toda aquela primeira parte falando a respeito da queda do Império Galáctico e tudo mais, eles estão com esse problema onde os lugares mais afastados, as colônias mais afastadas do Império, eles estão se rebelando, né? Eles estão meio que se fragmentando e formando seus próprios governos. Então o que está acontecendo, basicamente, até essa parte que eu li, é que esses três planetas eles estão querendo fazer bases em Terminus, né? Eles querem colonizar, eles querem ter terra, eles querem os recursos e eles estão com um problema, né? Terminus é um planeta muito pobre em recurso mineral, eles não conseguem produzir ferro, não conseguem produzir aço e os outros planetas eles estão tentando de alguma maneira ganhar esse poderio lá, né? Os cientistas eles têm essa questão deles acharem que o imperador vai ajudá-los, que o imperador vai salvá-los e que eles são dependentes do império e por isso eles não precisam fazer nada porque eventualmente alguém vai lá para ajudá-los. E o Hardin ele tá desconfiando de tudo isso, né? Ele é um cara mais de ação, ele vê essa inação como um problema muito sério, né? E daí o que acontece é que no meio dessa confusão política toda que eles estão inseridos, eles descobrem que esses novos planetas, né, eles não têm mais poderio nuclear, eles não têm mais energia nuclear. E o Hardin usa isso como um blefe para falar que eles têm bombas nucleares, né? Quando na verdade a energia nuclear que eles têm lá é basicamente para poder gerar energia elétrica, né? E daí os outros planetas eles dão meio que uma recuada, fala, poxa, acho que talvez a gente não deva atacá-los e tal. E só que é um blefe, né? Uma hora eles vão ter que fazer alguma coisa a esse respeito. E em paralelo a tudo isso, né, entre os conflitos entre a junta diretora, os planetas, o Hardin, tem um cofre que vai ser aberto, né? Tem um cofre eletrônico que ele tem uma trava que vai ser aberto depois de tanto tempo, e tal. Vale ressaltar que essa altura do campeonato o Harry Seldon já morreu, certo? E daí isso passa 50 anos depois daquela primeira parte do livro que a gente está lendo. E é muito doido porque quando o cofre abre, né, tem um dos cientistas que ele fala, eu acho que a gente devia esperar, um pouquinho mais para tomar uma decisão, a gente precisa ver o que está dentro desse cofre. O Harry Seldon, sendo o psicohistoriador, ele talvez tenha alguma resposta, né? E é muito legal porque isso também vai de encontro com as coisas que o Hardin ele acredita, né? Ele acredita que ele tem que se movimentar, que ele tem que fazer algo para tomar uma atitude e os cientistas ou estão dependendo do imperador ou eles têm essa fé cega de que o Harry Seldon ele vai conseguir de alguma maneira trazer soluções mágicas para os problemas deles, né? E daí o cofre abre, né? O cofre ele acaba abrindo, aparece um holograma do Harry Seldon e ele conversa com eles, né? Fala a respeito das coisas que estão acontecendo, do que ele esperava, e ele fala que a grande enciclopédia galáctica, né, que a galáctica que eles estão fazendo, na verdade é só um blefe, né? A fundação é outra coisa, né? E daí a gente tem essa reviravolta. Tem um discurso muito legal aqui na página 100 do livro. Eu até
até daria para ler tudo aqui, mas eu acho que senão ia ficar muito comprido. Mas me incomodou algumas coisas na real, né? O Harry Seldon ele faz um discurso muito grande, muito apaixonado a respeito das atitudes, a respeito de como que eles deveriam agir e no final ele não dá muito uma resposta, né? Sendo bem sincero. E daí eu fiquei meio, tá, beleza. Ele fala assim, ah, a resposta é óbvia. Não é tão óbvia assim, na verdade, né? E isso me incomodou, mas depois a gente percebe que o único que tinha sacado realmente o que estava para ser feito era o Hardin. E daí o que ele faz exatamente? Ele dá um golpe de estado na junta dos cientistas, ele assume o comando e ele faz algumas parcerias com o outro planeta, né? Com os outros planetas que estão querendo invadir. E é muito legal que ele faz assim, o Harry Seldon ele fala um negócio muito interessante que eu acho que é um ditado que a maioria das pessoas conhece, que é a violência é o último recurso dos idiotas, né? E vocês não são idiotas, vocês são cientistas, pelo amor de Deus. E daí ele faz um acordo com esses planetas, né? Ele oferece energia nuclear, só que com um twist. E daí isso fica legal, fica evidente mais na frente, né? Tem o próximo capítulo tem um salto temporal. E o Hardin, ele tem essa questão dele estar sendo confrontado agora por uma outra política, uma galera mais nova que acha que essa inação dele aí é um problema muito sério e que eles vão ter problemas futuros se eles não tomarem alguma atitude, né? Se eles não atacarem primeiro ou qualquer coisa do tipo. E basicamente o que o Hardin fez, ele fez o seguinte: ele pegou, deu a energia nuclear para esses outros planetas, mas ele deu uma aura de misticismo por trás também, né? Eles não entendem mais como funciona a energia nuclear. Para eles é um tipo de mágica, tem uns sacerdotes e tal, e o sacerdote aparece aqui também no final desse último capítulo que eu li, que ele tá de saco cheio, ele fala, cara, isso aí é tudo uma pantomima, isso aí é tudo um teatro, sabe? Eu tô enganando essas pessoas, eu entendo para que serve e tal. Mas, nossa, isso cansa tanto, né? E daí é muito legal porque ele tá colocando aí essa aura de misticismo por trás da ciência, e esse é um dos pontos mais conflituosos, né, entre o Hardin e a outra facção política lá um, que quer falar, tipo, cara, eles vão uma hora descobrir. E daí o Hardin fala, eles não vão descobrir, porque a gente deu um mistério religioso, sabe? Eles não vão ir contra esses dogmas e tal. Então é muito legal ver essa construção política e essas estratégias, né? Eu já imaginava que não ia ter violência, que não ia ter grandes guerras, que não ia ter descrição de pancadaria, de porrada, não ia ter nada disso, por causa da fama do Isaac Asimov, né? Eu já conhecia bem a fama dele, ele é um cara que tenta sempre trazer nas suas histórias um viés um pouquinho mais racional e menos de porrada do que é o que a gente está acostumado, né? Mas uma das coisas que eu acho que eu esqueci de falar agora é que esse livro, esses capítulos do Fundação que eu tô lendo, o Hardin, ele critica muito os cientistas por não terem o pensamento crítico individualizado. Eles estão o tempo todo tentando, de alguma maneira, se apegar a coisas, apegar a ideias, apegar a pessoas, quando na verdade eles tinham que pensar por eles mesmos, né? Eles tinham que pensar sozinhos. E daí, isso me lembra esse outro livro aqui, que eu li recentemente também, que é o How Do You Live, né? Que foi o livro do Genzaburo Yoshino, que o Hayao Miyazaki meio que se baseou, meio que se inspirou para fazer o Menino e a Garça. E nesse livro aqui do How Do You Live, ele fala também a respeito do pensamento crítico individual, do pensamento científico individual, que você tem que pensar, você tem que tirar suas próprias conclusões, você tem que estudar e você tem que tentar se distanciar dos seus preconceitos para poder, e dos seus dogmas, né, dos seus preconceitos, dos seus dogmas e daquilo que você tem como estabelecido, né, como regra na sua vida, para você poder gerar algum tipo de pensamento crítico por trás daquilo e chegar às suas próprias conclusões, né, não só acreditar naquilo que eles vão te falar. Então é muito legal porque eu não esperava ter essa relação aqui entre esses dois livros que são muito, muito, muito diferentes, né? Achei muito legal trazer isso na real, né? Você vê que são conceitos que estão relacionados ao ser humano e ao pensamento moderno e tal, e de culturas completamente diferentes, né? O How Do You Live do Genzaburo Yoshino, o cara é japonês, foi escrito em 1937, no período entre guerras. O Fundação, agora vai me falhar a memória quando ele foi escrito, mas eu sei que o Isaac Asimov ele era russo ou de algum país lá do leste europeu e que foi radicado nos Estados Unidos. Se não me engano, ele era judeu, foi perseguido e tal. Então é bem legal ver como existem esses valores que são
tão caros e mesmo em diferentes culturas no mundo, né? E o que eu posso dizer por enquanto do Fundação é que eu tô gostando bastante. Eu ainda acho um pouco de problema a gente não ter um personagem central assim no qual a gente consiga se apegar, mas eu tô começando a me desprender dessa ideia. Eu tô começando a me desprender um pouquinho dessa situação onde eu preciso acompanhar tudo que está acontecendo a trama através dos olhos de um único personagem. Até porque não dá certo, porque afinal de contas, né, o livro ele passa durante milhares de anos, né? Eles falam a respeito da fundação, desculpa, da queda do Império, que vai acontecer nos próximos 300 anos e vai haver 1000 anos de barbárie, 1000 anos de caos, e depois desses 1000 anos, graças ao esforço dos cientistas e graças ao esforço da fundação em si, eles vão conseguir, né, parar com isso e restabelecer uma ordem e tudo mais. Então é meio complicado, né? A única coisa que eu acho que me saiu um pouquinho dessa ideia aqui do livro é que existe um trecho onde existe um nobre, um cara assim da realeza dos outros planetas, que ele tá falando a respeito de arqueologia, né? Ele tá pensando a respeito de. Tá falando a respeito de como que os seres humanos chegaram no espaço e da onde que eles vieram. E ele fala a respeito de várias estrelas que estão até aqui próximas do nosso sistema, da Sirius, da Cygnus, Alpha, alguma coisa, que agora esqueci o nome também, e falam do Sol. E daí ele fala que não existe a necessidade de você fazer uma expedição arqueológica para descobrir isso, porque você pode ler nos livros, né? E daí eu acho que é de novo uma crítica, né? Você acredita só no que está escrito ao invés de fazer a sua própria pesquisa e tentar descobrir por si próprio. E é muito doido porque se a gente esqueceu a origem do planeta Terra, da onde a gente saiu, se a gente esqueceu a origem do ser humano, passou muito tempo. Muito, 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 muito tempo. E daí o que acontece é que existem duas obras que eu acho que trabalham bem isso. Uma delas é o próprio Duna, onde também se passam milhares de anos depois da conquista da galáxia, e os seres humanos são modificados, né? Os seres humanos eles são muito diferentes do que eles seriam normalmente aqui na Terra, fisicamente, mentalmente, né? Por causa da especiaria, por causa dos mentats, aquela coisa toda. Então eu fico imaginando que aqui no Fundação eles não são muito diferentes dos seres humanos que tem aqui no planeta Terra. Só que isso é um problema, talvez, porque afinal de contas, esses outros planetas talvez não tenham as condições iguais que tem aqui na Terra. Se não me engano, eles até falam que existe um planeta com uma gravidade menor, ou até que existe diferenças na composição da atmosfera dos planetas. E daí, como assim, né? O ser humano ele foi feito para viver no planeta Terra. Então, como que seria a parte da gravidade, sabe? A gravidade é mais pesada nesse planeta, a gente vai nascer mais baixinho ali, porque vai comprimir as nossas colunas. Tem um outro livro muito bom que é o Artemis. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho, vou fazer um corte aqui. Tem esse livro aqui que é o Artemis, do Andy Weir, que é um autor de ficção científica que eu gosto bastante, e que ele fala sobre a vida na Lua. Nem é tão longe assim, né? É na Lua comparado com essas outras obras aqui, o Duna, o Fundação. E existe a personagem principal, a Jasmine Bashar, que ela tem esse problema de que se ela vier para o planeta Terra, ela não vai conseguir sobreviver, porque a gravidade na Lua é muito menor. E daí, se ela vier para cá, os ossos e os músculos dela não vão conseguir sustentar o próprio peso do corpo. Então você imagina, se existe essa questão aqui na Lua, imagina em outros planetas que são completamente diferentes aqui do que a gente está acostumado, né, do Fundação. Então, uma coisa que me fez refletir é que talvez o Fundação ele é mais uma especulação política e social e menos uma especulação biológica, na verdade, né? Ele está preocupado em contar as diferenças políticas e sociais e como que a gente vai se relacionar, né, nesse mundo de ficção científica que ele está criando aqui. E é bem legal, assim, essa parte, mas talvez essa parte biológica, né, essa especulação biológica pudesse ser um pouquinho melhor trabalhada. Não sei, vamos ver nos próximos livros, né? Eu tô no primeiro ainda, nem terminei de ler. Nossa, eu tô mais ou menos aqui na metade, nem cheguei na metade exatamente, mas não sei, algo que a se pensar na real, né? E existe um outro vídeo que eu vi sobre essa ciência especulativa, eu vou colocar a imagem aqui de repente para vocês pesquisarem depois, sobre como que seria a vida do ser humano em outros planetas, em outras galáxias. Então todas aquelas criaturas que aparecem ali eles continuam sendo seres humanos geneticamente, né? Mas fisicamente são muito, muito, muito diferentes. Então é algo a se pensar, né? Eu acho que o Isaac Asimov, ele não estava realmente preocupado com isso, né? Quando eu imagino os seres humanos aqui dentro do Fundação, são seres humanos
como a gente tem hoje em dia, né? E talvez isso não seja exatamente uma retratação muito correta, tal, não sei. Se bem que quem sou eu para falar o que é correto, né? O Isaac Asimov, porra, um dos maiores autores aí de ficção científica. Eu só tô dando os meus 2 centavos aqui, né, de opinião em relação ao livro. Então, só para recapitular, tô gostando bastante aqui do Fundação, tá? Eu acho que tá bem interessante, acho que existem bastante coisas a serem analisadas aqui. Tô curioso para ver o que que é essa fundação, no fim das contas, porque se não era a Enciclopédia Galáctica, a Enciclopédia Galáctica, não sei, eu não faço ideia do que é, né? E, e é isso, vamos ler, né? Essa semana eu vou ler mais algumas páginas aí. Não sei como é que, aonde que eu vou parar. Tô na página 136, mas não é um livro muito grande não, tá? É um livro até que curtinho. E daí eu vou falando as minhas impressões aqui pra vocês também. Tá bom? Uma coisa, gente, que agora que eu tô no YouTube, né? Eu tô aqui nessa plataforma, eu tenho que pedir. Se vocês puderem curtir, compartilhar e comentar aqui o que vocês acham, se vocês já leram Fundação, seria muito legal, porque vai me dar um belo engajamento. Me sigam lá no Instagram também, no TikTok, eu posto os vídeos lá também. Posto bastante coisa. No Instagram eu uso mais, tá? No Instagram eu falo mais a respeito dos livros que eu tô publicando, falo mais a respeito dos livros que eu tô participando. Atualmente a gente tá com a antologia Coven, da Medusa Editorial, participando de uma campanha de financiamento coletivo do Catarse. Então, assim, né, aos pouquinhos estou tentando publicar aí os meus livros e tal, e daí todas as novidades eu acabo colocando lá, beleza, galera? E assim que sair alguma coisa, assim que eu tiver em mãos, eu consigo mostrar para vocês também, beleza? E é isso, gente. Me dê essa força aí, apoiem, comprem os meus livros, dê uma olhada no Catarse, dê uma olhada nas minhas redes sociais, me sigam lá, comentem, porque vai me ajudar pra caramba. E de novo, né, só relembrando, aqui vai estar o meu QR Code, caso vocês queiram fazer um Pix, fazer uma doação, qualquer coisa do tipo, também me ajuda pra caramba, tá bom, galera? Ahn, e é isso aí, gente. Nossa, esse vídeo ficou bem maior do que os outros. Valeu. Tchau. Até a próxima.